O incendiário do sistema. Salve, salve, saudações a todos os irmãos. Eu espero que todos estejam debaixo das potentes mãos do nosso Altíssimo Yahweh. O que eu quero trazer aqui nessa transmissão é que muitas pessoas estão me perguntando, até lá mesmo no Kawaii, que eu trago outros tipos de conteúdo que não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui no canal, no Facebook, tudo isso aí. E no Facebook nem posto muita coisa assim, posto mais frases. E a galera tá me perguntando o seguinte, que se Juarez, ele não é culpado, por que ele está calado esse tempo todo? Por que ele não se defende? Aí eu vou responder. Quem tem que responder não sou eu. Quem tem que responder essas perguntas é ele mesmo. Mas como a galera tá vendo que eu não estou a favor do que estão falando dele, então estão me tratando como se fosse um advogado dele. Só que eu não sou advogado dele. Se eu fosse advogado dele, eu tinha derrubado esses filhos do diabo tudo aí. Esses filhos de Rassatã que tem acusado ele, eu tinha jogado tudo por terra. Não ia ficar nenhum aí para contar a história. E todos eles aí iam ter que vender o que não tem para poder pagar a indenização a Juarez, e ainda ia ficar devendo. Fora as cadeias que ia comer. Porque certo tipo de acusação é passiva de cadeia, mesmo. É passiva de prisão. Acusação de pedofilia, acusação de homossexualidade, acusação de homicídio, isso tudo que estão acusando o Juarez aí. Entendendo? Então eu não sou advogado dele, mas como um filho do Altíssimo que eu sou e ele também é por isso que eu estou dizendo que não tenho nada contra ele, embora não seja a favor de certas coisas que ele ensina. Como eu estava conversando essa semana com o irmão sobre a barba. Por que não dizer antes de ontem, no domingo? Tá entendendo? Falando sobre esse negócio de barba aí, que tem muita coisa aí que não bate. Que eu só vou acreditar se o Altíssimo mesmo trazer até a mim. Enquanto o Altíssimo não me trouxer essa parte de barba aí, ninguém me convence que é verdadeira, como o Juarez fala. Não usa barba, não vai pro reino. A mesma coisa eu estava falando da camisa, que eu vou falar em outro vídeo sobre a camisa também. Entendendo? Que ele disse que a pessoa que não usa a camisa, que está sem camisa, o irmão está sem camisa, está em situação feia. Mas vamos focar nesse assunto aqui, ó. Por que Juarez não se defende? Eu tenho um negócio comigo assim, ó. Tem uma passagem lá na Bíblia portuguesa, tem até um aqui, mas eu não vou ler agora, que diz assim, ó, que de nada, o apóstolo Paulo falando, né? Que de nada eu me sinto culpado, nem por isso eu me acho justificado. Porque quem me justifica é o Altíssimo. Então eu creio assim, Juarez está calado, porque se ele se justificar, ele está tomando o lugar do Altíssimo, ele não está deixando o Altíssimo agir por ele. Entendendo? Porque tanto eu quanto você que serve ao Altíssimo, se formos acusados, se nós nos defendermos, nós estamos com medo. E aí estamos querendo nos defender, porque assim, o bandido quando ele comete o crime, por que ele se defende? Porque ele tem medo de ser preso por aquele crime. Então ele se defende mentindo, dizendo que não fez, que não estava no local e tal e tal. Essa semana mataram um vizinho, porque ele parou o carro em um lugar proibido, um lugar que obstruiu o trânsito. Ele parou o carro ali. Aqui, tá entendendo? Aqui na Bahia é assim, principalmente lá em Salvador, que eu não estou em Salvador agora, mas lá em Salvador o pessoal tem mania de obstruir trânsito. Para em qualquer lugar, são tirar a cavalo do cão, são tirar da Brabo, tirar da Valentão e aí acabou. E quem quiser que fazer alguma coisa. Só que às vezes a situação reveste. Aí passou um conhecido, até dele mesmo, pediu para ele tirar o carro. Ele, segundo a família, ele estava brincando, dizendo que não ia tirar não, e acabou e tal. A família que diz, morto não fala. E aí o que ocorre? O cara sacou a arma e atirou nele. Deu um tiro na cabeça, um no rosto, um no abdômen e outro acho que no braço, na perna. Quando o cara se apresentou depois, sabe o que foi que o cara falou? Que o tiro foi acidental, que ele estava limpando a arma, não sei como foi, a bala sem querer atingiu. Quer dizer, como é que um tiro acidental, que eu conheço muitas pessoas aqui quando eu estava no sistema religioso, conheço muitas pessoas cristãs, que matou a mãe, matou a avó, matou amigo,
limpando arma. Limpando a arma, a bala saiu e matou a pessoa. Mas tiro acidental para poder pegar um na cabeça, um no abdômen, quer dizer. E a situação foi porque ele não quis tirar o carro do lugar, segundo a família, que, como eu disse, morto não fala, né? Então a família vai defender ele, vai dizer que ele estava brincando, dizendo que não ia tirar o carro do caminho. Tá entendendo? Então é assim, por que o cara não disse, não, eu atirei porque ele não quis tirar o carro do caminho? Quer dizer, o cara disse, foi acidental. Então a pessoa, quando ele pratica o mal, eles se defendem. Eles se defendem mentindo para poder livrar o seu flagrante. É isso que aconteceu? A polícia acatou e liberou o cara foi ouvido e liberado. É o que sempre acontece lá em Salvador. O cidadão que cometeu o crime foi ouvido e liberado. Pronto. Ou senão, foi preso, pagou a fiança e foi liberado. Então é a mesma coisa. Se Juarez ele for se defender, ele for fazer vídeo, não, porque eu tô errado, eu tô falando isso, tô falando aquilo, mas eu não sou isso, eu não sou aquilo. Ele está se defendendo. Então é provável que ele tenha a culpa no cartório. Tá entendendo? Porque os filhos do diabo, eles se defendem, mas os filhos do Altíssimo, eles deixam que o Altíssimo defenda ele. Aí, isso incomoda mais os filhos do diabo. Não estou dizendo os que vêm até a mim perguntar, mas esses que estão acusando ele, ficam, porque ele não fala nada, porque ele sumiu, porque ele parou de fazer vídeo. Estão até dizendo que Juarez está fugindo. Juarez aparece com um vídeo aí em algum lugar, diz assim, não, Juarez fugiu para Minas Gerais. Não, Juarez fugiu para Bahia. Como é que o cara foge e aparece fazendo vídeo? Eu aprontei um bocado de coisa aqui. Aí descobriram, meteram na mídia. Eu digo, ih rapaz, e mulher, e agora? Descobriram, eu vou ter que fugir. Aí eu vou me esconder e vou ficar fazendo vídeo. Eu estou aqui, como estou aqui agora em Aratu. Eu estou aqui agora na cidade de Aratu, fazendo a obra de algo. Quer dizer, eu estou aqui porque eu fugi de um crime que eu cometi lá em Salvador. E estão colocando nas redes sociais que eu cometi esse crime. Ou seja, meu crime está sendo propagado para o mundo, porque a internet é uma rede mundial de computador, então o YouTube é mundial, então está sendo propagado, meus crimes estão sendo propagados no mundo. Então eu vou me esconder em Aratu e vou ficar fazendo vídeo. Será que a polícia não vai me achar se eu estiver cometendo esses crimes? A polícia não vai me achar aqui em Aratu? Tá entendendo? Uma cidade pequena. Então é aquela coisa. Aí os blefadores, os filhos do diabo, porque Juarez Juarez está se escondendo lá em Minas, está se escondendo na Bahia, está se escondendo não sei aonde, e o cara aí fazendo vídeo aí, cantando violão, fazendo os vídeos aí, falando a verdade do Altíssimo, ainda propagando, tá entendendo? E as pessoas que creem no Altíssimo e ainda estão acessando o seu canal e ouvindo o que ele tem para falar do Altíssimo. Porque, como eu falei, muitos irmãos chegou para mim e falou, olha Gatebreu, eu não acredito mais em Juarez. Depois disso aí que falar de Juarez aí, não acredito mais nele. Mas eu continuo servindo o Altíssimo, porque através dele eu conheci o Altíssimo. E tem pessoas que conhecem o Altíssimo como eu, que não foi nem através de Juarez. Eu conheci o Altíssimo primeiro e vi Juarez depois. Tá entendendo? Eu vi Juarez aparecer aí pelas internet aí, foi lá para 2017, 2018. Eu conheci o Altíssimo em 1994. Então não tenho nada a ver com Juarez. Eu não tenho nada a ver com Juarez. Entendeu? Aprendi de forma errônea, fui me consertando, fui aprendendo. Eu comecei primeiro falando do nome do Altíssimo, do seu filho, mas ainda continuava falando línguas estranhas, participando de Santa Ceia, indo para a igreja, isso, aquilo, batizando pessoas. Então comecei assim, mas o nome do Altíssimo eu já conhecia, Iflagadabragá, eu de rei, Vavirrei, Yarro. E aí depois eu fui aprendendo que batismo é coisa de Satanás, Santa Ceia é coisa de Satanás, congregar é coisa de Satanás, falar em língua é coisa de Satanás. E isso tudo foi aos pedaços, viu? Não foi de vez assim não. Foi aos pedaços, que por último foi as línguas. Eu ainda acreditava nas línguas. Mas aí depois eu buscando o Altíssimo não. Negativo, não existe negócio de língua. É errado. O Altíssimo faz com que você vá em várias províncias estrangeiras, e lá você leve a palavra lá de uma forma profunda, de uma forma misteriosa, e eles lá acate a verdade do Altíssimo, sendo tu brasileiro e eles estrangeiros. Eu não sei se o Altíssimo vai fazer nós ouvirmos ele falar a nossa língua, nós ouvimos ele falar a língua dele e eles ouvimos nós falarmos a nossa língua, ou vai permitir que a gente fale a língua dele e interprete a deles.
porque eles falam nossa, é mais fácil nós falarmos a dele, porque nós estamos com o poder do autismo. Então se eu for pregar para um africano que não conhece o autismo aqui, se ele fala o francês, que ele é da Guiana francesa, então eu vou falar o francês. E ele vai entender eu falando a verdade do autismo em francês, e depois ele vai me falar em francês para mim e eu vou entender. Eu creio assim. Tá entendendo? Mas falar a língua estranha, ficar charabacana, talabassuba e tal, porque eu tô cheio do poder, eu tô cheio da unção. Não existe. E eu ainda acreditava que existia, era criticado por muitos, tá entendendo? E não ligava, chamava de filho de Satanás quando alguém dizia que eu estava falando língua do diabo. Depois o autismo falou, não, é do diabo. Você ainda está contaminado ainda com a língua satânica, vai ter que sair dessa língua aí. E aí eu saí, tá entendendo? Aí depois foi que eu vim, depois da pandemia, foi que eu vim conhecer, Luiz Carlos Fragoso, depois Romilson Ferreira, depois Fernando Monteiro, depois Edson Silva História, depois Rubens, depois Quirino e por último Juarez Ponto Vital. Entendendo? E por sinal eu nem acreditava em muitas coisas que ele falava, porque começou a falar das pessoas que morriam, voltava de novo, já fiquei com o pé atrás. Começou a falar que nós morávamos lá em cima, que todos nós eram seres lá de cima, aí depois viemos para aqui porque eu fiquei com o pé atrás, aí depois buscando o Criador foi processando tudo, entendeu? Então não tem nada a ver com Juarez. Aí alguém acha que eu sou discípulo de Juarez. Tem pessoas que são discípulas de Juarez. Tem muitos assim que conhecem o autismo hoje por causa dele. E tem pessoas hoje que conhecem o autismo por causa dele, mas já passou pelos outros. Já passou por Romilson, já passou por Edinho, já passou por um bocado, por Tisofé. Entendeu? Então é por isso. Então o que eu tenho a dizer é o seguinte. O que eu creio que Juarez não se defende é por isso. Que ele está na dispensação do autismo. E o autismo no tempo certo vai justificar ele. Porque eu sou acusado também de várias coisas. Não estou sendo acusado nas redes sociais, mas onde eu passo eu sou acusado de várias coisas. Quase que Juarez é acusado, também sou acusado. Porém, são duas situações. Primeiro, que eu não sou acusado nas redes sociais. Ninguém ainda foi para as redes sociais me acusar de nada. E segundo, a maioria das coisas que as pessoas me acusam foi coisas que eu fiz no passado, que eu já fiz. Pedofilia, homicídio, tudo isso aí. Eu era doido, eu não era fluxicheiro, eu era filho de Satanás legítimo. Então, hoje eu sou filho do Altíssimo, para a honra e louvor do seu nome, então pronto. Mas acusado eu sou, mas eu vou ficar me justificando? Eu estou igual a Juarez, eu continuo seguindo meu caminho, eu vou seguindo minha vida. A polícia nenhuma para me interrogar de nada. Muita gente me acusa de várias coisas, mas polícia nenhuma me para dizer, olha, você está sendo acusado disso, daquilo, me acompanha a delegacia. Então pronto. Então, meus irmãos, é isso aí. Não é porque ele está praticando, não. Porque se ele estivesse praticando, ele sumiria. Botava um cadeado no canal, porque pode botar. E se eu quiser trancar meu canal, eu tranco, ninguém assiste mais nada. Entendendo? Parava de fazer vídeo, me escondia e ninguém ia ficar sabendo. Trocava de número. Eu ia fazer várias coisas para eu sumir. Eu não ia ficar ainda ao exposto, não. Então, como é que eu tô fugindo de acusações de coisas que eu fiz e estou exposto? Com número para pessoas me ligarem, com redes sociais para pessoas me acharem, não tem como. Eu já aprontei quando eu era do mundão em redes sociais e me descobri nas redes sociais, eu comecei a trancar as redes sociais para não me acharem. Entendendo? É como disseram, aí foi você, viu? A gente tá de olho em você. Eu aí fugi do lugar, me mudei, larguei a casa lá com móveis dentro, depois entraram, levaram meus móveis novos. Tudo lá, porque coisa de pedofilia, de adultério. Então pronto. Eu nas redes sociais ali disfarçando, mas mesmo assim me acharam. E aí eu tive que mudar tudo para poder não. Então, irmãos, forte abraço para todos, que o Altíssimo continue iluminando a todos. E o importante é seguir o caminho com a verdade. Aqueles que não acreditam em Juarez e agora blasfema de Arro, esses daí é que eu não quero conta. É desses daí que eu tô falando. Quando eu falo assim, porque estão acusando Juarez disso? É porque esses que estão acusando Juarez também blasfema de Arro, dizendo que Arro é impostor, que Arro é o diabo, que Arro é isso. E esses daí vão pagar feio. Vão pagar feio. Os blasfemadores de Arro vão pagar feio. Tá entendendo?
Agora aqueles que não concordam com o Juarez, quando eu fui numa reunião essa semana e tinha 10 irmãos lá que dizem que não quer contar com o Juarez, mas estão servindo a Yahweh, são esses daí que são meus irmãos. É aqueles que não estão nem aí para Juarez. O que eles querem é servir a Yahweh com alegria e se apresentar a Ele com louvores e cânticos. Que seja, forte abraço.